Aqui notícias do Flamengo, entrar no Globoesporte.com. Tá aqui a primeira. Por que a defesa rubro-negra sofre tantos gols? Essa é a pergunta do Globoesporte.com. Aqui uma notícia sobre o Arrascaeta. Arrascaeta faz parte de treino com o grupo, mas segue em tratamento. Vou clicar aqui para ver a notícia. Arrascaeta e Pedro Rocha fazem parte de treino com o grupo do Flamengo. O uruguaio ainda segue em tratamento de lesão no joelho e é acompanhado por fisioterapeutas do clube. O atacante está em processo de reforço muscular. Isso aqui, ver mais sobre essa reportagem. Está aqui o Twitter do Flamengo com o treino do clube. Do grupo, né? Depois da goleada para o São Paulo. Aqui, notícia do Arrascaeta. Arrascaeta teve duas lesões recentes. A primeira na coxa foi sofrida quando estava na seleção do Uruguai. Quando se recuperava e se preparava para enfrentar o Internacional, apresentou inchaço e dores no joelho e acabou não viajando para Porto Alegre. Subir aqui, voltar. Seleção debate mudança tática no Flamengo. IPVC explica estilo do Domi. Vamos ver aqui qual a discussão aqui no Seleção Esporte TV. Falou aqui sobre ideia de jogo que está diferente, mas eu não consigo enxergar a defesa do Flamengo sem olhar a quantidade absurda de erros individuais, erros bobos que os jogadores cometeram não só ontem, mas vem cometendo. E quando a gente coloca esse painel aqui, Rodrigo Caio é o titular. O Natan bobeou ontem, bobeou, mas ele vem jogando bem. O Léo Pereira, para mim, esse ano jogou muito mais mal do que bem quando entrou em campo. Gustavo Henrique, então, é uma decepção enorme. Noga é um garoto que fazia a dupla de zaga com o Natan no time sub-20. E tem o Tuller. O que é? Ainda tem o Otávio. Sim, verdade. O que é? São erros individuais? É ideia de jogo? Porque eu quero mostrar alguns números da defesa do Flamengo que não tá legal, não. Sofreu gol em 7 dos últimos 8 jogos, fora as falhas individuais de ontem, né? Estatísticas da defesa do Flamengo. Sofreu gol em 7 dos últimos 8 jogos. Sofreu gol em 19 dos 24 com o Domenech Torrent. Tem uma média de 1,3 gol sofrido por jogo. 32 gols na era Domenech Torrent. Sofreu goleadas do São Paulo, do Independente Del Valle, do Atlético Goianiense. Como a gente mostrou ali, o Flamengo tem 5 derrotas. E quando ele perde, cara, ele perde mesmo. Com placares largos. Como é que você explica, Paulo Nunes? É só a saída do Mari? Porque, assim, pra mim, pelo menos, os caras estão errando muito, individualmente mesmo. Não, tem os dois lados. Rodrigo Caio não tá jogando, hein? Rodrigo Caio também não tá jogando. O melhor zagueiro que o Flamengo tem no elenco, até agora, porque, claro, que os meninos têm promessa de se tornarem grandes zagueiros. Tanto que o Natan foi substituído ontem no finzinho para evitar de tomar um cartão e ele não ter o Natan no jogo do fim de semana. Você viu assim ou como uma punição do Domenech Torrent ao... Não, eu vi dessa forma. O jogo 3-1, um jogo perdido. Eu tenho um problema sério de zagueiros velozes que sabem ocupar o espaço, aproximar a linha mais da frente, que é o que ele está tentando fazer. Mas não consegue. Com o Gustavo, com o Léo Pereira, não vai conseguir. Eles não têm essas características. Talvez com o Gabriel Noga, talvez, que jogou contra o Atlético Paranaense, mas com o Rodrigo Caio, certamente. Com os 4... O Natan jogando, o Rodrigo Caio, o Isla e o Felipe Luiz, e Arão e Thiago Maia, porque o sistema defensivo começa ali, gente. Não adianta a gente botar o Gustavo Henrique, não é assim que funciona. Aí você tem uma possibilidade de ter um time um pouco mais adiantado, com mais velocidade, com mais chance de pressionar e fazer o uso do seu quarteto mágico, né? Daqueles caras que a gente viu ano passado. Não é só ontem. Por exemplo, se a gente enalteceu tanto o Hugo, goleiro do Flamengo, é também porque tá indo muita bola no gol do Flamengo, certo? O Flamengo tá tomando muitos gols. Então, assim, na minha opinião, é uma ideia de jogo que o Domi tem. Né? O Domi não conseguiu fazer essa marcação lá em cima. O Flamengo tinha isso naturalmente. Isso era um jogo do Flamengo, né? Fazer essa marcação em cima com a defesa saindo em linha, né? Subindo muito. Só que o Flamengo, essa primeira linha está sendo quebrada fácil. E aí você pega a defesa do Flamengo correndo para trás. E eu concordo muito com o Luiz. Sem o Rodrigo Caio, que é um jogador que tem uma leitura, né, de você trazer essa linha para trás no momento que tem que ser trazida, ou adiantar essa linha, porque quando você abre esse espaço entre o setor defensivo, né, os 4 da linha, com os 2 volantes,
o buraco fica imenso. E normalmente o jogador pega essa bola de frente. É um latifúndio. É latifúndio, exatamente. O espaço é muito grande. O Jorge Jesus falava uma coisa. Quando o Jorge Jesus quando foram jogar Flamengo e Liverpool, o Jorge Jesus falou uma coisa na coletiva, eu consegui falar com ele depois pessoalmente, particularmente ali do lado da coletiva, quando ele disse assim: o Liverpool é o time que mais marca por pressão no mundo. Eu estou falando do Liverpool porque meu primeiro reflexo quando ele falou isso foi pensar no Guardiola. Guardiola é a escola do Domenech Torrent. Eu fui no Dom e perguntei: vem cá, mas o Guardiola não? Ele falou: não. O Liverpool é o único que sobe para pressionar com os três. E de fato, presta atenção no jogo do Liverpool. O Liverpool sobe com Mané, Firmino e Salah para dar o bote, para agredir na marcação. Quando você olha o City jogando, você tem sempre, digamos, o Agüero, que está ali passeando no ataque. O Flamengo do Jorge Jesus, ele não atacava com os três, mas ele subia para atacar por dentro, na construção do jogo central. O Flamengo do Domenech, ele deixa a saída por dentro. Ele sai para dar o bote do lado do campo. Então, muitas vezes, por isso que você quebra mais fácil a primeira linha do Flamengo, do que quebrava com o Jorge Jesus. É a impressão que eu tenho. Porque você sai para dar o bote só quando a bola vem para o lado. A bola vem para o lado, você devolve para trás, a bola sai jogando. Então, sai jogando. O Flamengo tem a 7ª pior defesa do campeonato, é a 13ª no geral, né? Então, a 8ª pior defesa do campeonato. E tem o 9º time que mais sofre finalizações. O Mansur chamou a atenção agora há pouco no Redação para o fato de que o Flamengo, no 5-1 contra o Corinthians, teve 19 finalizações sofridas, sendo que aí eu fui detalhar, 11 dentro da área. Então, mesmo o Corinthians, que tomou 5-1, chegou dentro da área do Flamengo. E é o que o Paulo está dizendo. Começa pela pressão que mudou. O Flamengo agride menos na marcação. Mas acho que o jogo de ontem é até um caso diferente. Porque quem agrediu na marcação e dificultou a saída do Flamengo foi o São Paulo. O São Paulo fez isso com muita qualidade. Tanto que eu já destaquei, roubou 43% dos seus desarmes no campo ofensivo. O Domenech tem toda a razão quando diz que a gente discute mais o resultado do que o jogo. Isso está fazendo muito bem pra gente. Nós estamos discutindo o jogo. Agora ontem, para mim, pelo menos, 3 gols do São Paulo tiveram a colaboração de jogadores do Flamengo. Foram mal, cara. O Gustavo Henrique participou de 2 gols diretamente. Ele foi muito mal no jogo de ontem e o Natan também foi infeliz. Eu acho que no primeiro nem tanto, Isaac, do Gustavo Henrique, porque, na minha opinião, é óbvio, né, que se tem um erro, é evidente que tem que ser colocado no setor defensivo, como o Domi disse. Porque se ele não fecha a linha de cruzamento, do passe, todo mundo ia dizer, tinha que ter fechado a linha do passe. Ele passa um pouquinho, e é natural que o zagueiro não sabe quem está atrás, tenta esticar a perna, né, para você cortar a linha do passe. Porque ele fechou a linha do passe, o passe veio atrás. Aí entra aquilo que o Luiz Roberto falou. Então, 2 dos 4 gols, 50% isso. A gente pode colocar na conta de falhas individuais. Sim, não tem como fugir disso, né? Até porque se tem gol, o treinador não gosta que você individualiza essa falha. Mas dentro lá você pode saber que ele, dentro do vestiário, ele vai conversar com os jogadores que falharam. Porque são falhas que acontecem no jogo, são naturais. Agora, tem que ser trabalhadas para isso não acontecer. O do último gol, é incabível você tomar uma bola direta dessa. O jogador ainda, o Luciano, diminui ainda a passada, porque a bola era tão fácil para ele que ele teve que diminuir a passada da velocidade para buscar ela de novo, né? Então, assim, é muito fácil, uma linha muito alta sem o... Olha a imagem aí, ó. Olha lá para você ver. Ó. Sem pressão. Sem pressão, exatamente. Sem pressão e sem o jogador que fica atrás, né, de sobra. Não tem. Totalmente em linha, Isaac. Um lançamento espetacular do Volpi, mas exatamente. Uma bobeada brutal também da defesa do Flamengo. Tá aí, essas foram as principais notícias do dia de hoje do Flamengo, dia conturbado, pós-goleada para o São Paulo. Levantar a cabeça e dar a volta por cima. Até mais, hein? Valeu.